Primeiro, Portugal, tá? Quem está acompanhando ali o grupo Telegram viu que eu já coloquei algumas coisas a esse respeito. Tem alguma coisa acontecendo em Portugal, né? A gente estava esquecendo dos nossos irmãos portugueses. Mas o que está acontecendo? Bom, lá no grupo eu já tinha comentado que outro dia alguém, acho que foi o Valdinei, colocou uma fala de um general português, general já da reserva, basicamente uma fala pró-russa, visivelmente alguém, né, da indústria de desinformação russa. Né? Eu falei que é melancia portuguesa, né? Não é só no Brasil que tem melancia. Esse general português. Mas eu já chamava atenção, olha, Portugal tem coisas aí importantes da gente, as quais a gente deve ter atenção. Portugal tem, um governo de um partido socialista, e esse partido socialista é um partido que é oriundo de uma das esquerdas mais linha dura da Europa, justamente naquele período revolucionário, pré-revolucionário dos anos 60, 70. O Partido Comunista Português era, na Europa, o partido mais alinhado a Moscou, né, o partido que fazia o que Moscou mandava, e quando é feita a Revolução dos Cravos em Portugal, em 1975, derrubam o regime salazarista, assume o poder, no fundo, uma coligação de esquerda, uma coligação militares, comunistas e comunistas, né, e socialistas, né, social-democratas no sentido antigo, também extremamente próximos ao comunismo, como Mário Soares, que foi a principal figura durante muito tempo. Aquele Portugal, ali da metade dos anos 70, quase que passou realmente para o bloco soviético. No momento que esse bloco estava vivo. Tinha ali, né, Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, tudo isso. Então, Portugal mais distante, né, meio que acenou, falou, queremos também ser parte desse bloco soviético. O que teria um certo impacto estratégico, sobretudo por causa das bases portuguesas nos Açores, que são utilizados pela OTAN, pelos Estados Unidos há muito tempo. Portugal é um parceiro importante da OTAN, em grande parte por causa dessas bases ali no meio do Atlântico Norte, né, uma posição estratégica da maior importância. Então, se naquele momento Portugal, digamos, passasse as bases dos Açores para a União Soviética, teria um certo problema. Além, enfim, de talvez incentivar outros países a irem na mesma linha e tal. Tudo bem, um país pequeno, mas teria um certo impacto. Essa linha do Partido Socialista atual, Portugal, é ligada àquelas pessoas, né, daquele tempo, né, com uma coloração né, mais desbotada, assim, mais disfarçada, mas, no fundo, como tudo, sim, são, no globalismo, digamos, são oriundos daquele projeto comunista dos anos 70. Então, você tem esse próprio primeiro-ministro que renunciou hoje, e duas figuras importantes na política mundial, que foram Durão Barroso, foi presidente da Comissão Europeia, e o Antônio Guterres, atualmente secretário-geral da ONU. Ambos são oriundos desse caldo de cultura pró-soviético, pró-comunista de Portugal. Então, de certa forma, ajudam a fazer esse trânsito, né, do comunismo para o globalismo, seja o globalismo da União Europeia, com Durão Barroso, seja o globalismo da ONU, com Antônio Guterres. Tá? Tem lá, Portugal é uma casa, assim, né, interessante para o globalismo e para o comunismo. Isso é um aspecto. Então, estava comentando isso. E ontem eu vi a notícia do seguinte, PCC brasileiro presente em Portugal. Né? Uma notícia de que está descoberto que tem pelo menos 1.000 agentes do PCC brasileiro atuando em Portugal. Né? Não estão ali fazendo turismo, não estão visitando, né, as praias portuguesas, né? Não. Estão fazendo o que o PCC faz, né, provavelmente atuando, né, obviamente, no link com
com a Europa no tráfico de drogas e outros elementos do crime organizado. Então, já temos aí mais um elemento estranho. Hoje, portanto, a notícia de que o primeiro-ministro socialista de Portugal, o Sampaio, né? Sempre me esqueço o nome dele. Me lembrei aí. Né? Não é Sampaio. Não é o nome dele, eu sei. Vamos, antes que vocês me lembrem aqui, né? Antes que vocês me lembrem aqui, vamos ver quem se lembra primeiro do nome do primeiro-ministro. Só me vem à cabeça o nome do ex-chanceler que eu conheci, que foi o Antônio Santos Silva. Augusto Santos Silva é o chanceler, mas o primeiro-ministro é o... Vamos lá. Ai, meu Deus. Primeiro-ministro, está aqui ele, mas só não tem o nome. Antônio Costa, não tem nada de Sampaio. Já teve um Sampaio que foi primeiro-ministro. Antônio Costa. Antônio Costa renunciou. Por que ele renunciou? Porque a água chegou nele. Né? Uma investigação de corrupção chegou a ele, ao grupo dele. Vários dos seus colaboradores imediatos foram presos, devem estar prestando suas delações a essa hora. Inclusive seu chefe de gabinete, que deve ter algumas informações, e acho que isso não é por acaso. A polícia portuguesa, acho que é um pouco mais independente, digamos, do seu governo do que atualmente, e infelizmente, a nossa Polícia Federal, então acho que vão investigar mesmo. E antes de que chegasse mais alto, o Antônio Costa, exato, o Antônio Costa renunciou. Corrupção, aonde? O que teria acontecido? Portugal tem as maiores reservas de lítio da Europa, ali no norte de Portugal. Lítio é cada vez mais chamado ouro branco. O lítio é o metal mais importante para a confecção das baterias dos carros eletrônicos, né? Está todo mundo nessa loucura que é transformar toda a frota de veículos em carro eletrônico, não, carro elétrico, né? Que é muito menos eficiente e, no fim das contas, muito mais danoso ao meio ambiente do que o carro a gasolina. Mas essa é a linha do mundo, né? A Europa planeja, em 2030, já não ter mais carros com motor gasolina. Então, o lítio em todo o mundo é extremamente procurado, é o ouro branco. Existem grandes reservas no Triângulo do Lítio, chamado assim, que é entre Argentina, Bolívia e Chile. Quem está ali muito presente já é a China. Quem controla já quase metade do lítio do mundo é a China. Quem controla mais da metade, parece que 60% das indústrias de processamento de lítio e confecção de baterias para carros é a China. Né? A China tem uma centralidade imensa nesse cenário das energias alternativas. Né? Então, é um dos aspectos pelos quais a dinâmica do clima, a histeria do clima, transferem poder econômico para a China. Um dos aspectos é o seguinte, que a China pode continuar aumentando suas emissões de CO2, portanto, seu uso de combustíveis fósseis, até justamente 2030, enquanto que o Ocidente já se obrigou a uma política energética suicida de abandonar essas energias muito mais baratas por energias alternativas, mais ou menos nesse horizonte temporal. Então, a China produz coisas muito mais baratas cada vez mais do que o Ocidente. A indústria alemã, por exemplo, está acabando, ainda mais agora que não tem o gás russo também, porque ficaram dependendo do gás russo. A indústria americana também, Biden artificialmente está encarecendo a indústria americana ao fechar a produção de petróleo, proibir a produção de petróleo em vários lugares. O certo é que o Ocidente está dando gigantescos tiros no pé econômicos no sistema de energia e a China, em contrapartida, continua usando energia barata. E, ao mesmo tempo, a China se coloca como o grande produtor de material para as energias alternativas, é disparado o maior produtor de painéis solares, é disparado, portanto, o maior produtor de baterias de lítio e assim por diante. Então, e a China então, quer controlar as reservas mundiais de lítio, já controla em parte na América do Sul, tem outros lugares. E tem ali em Portugal. Não
tentei pesquisar isso, não vi se a China está diretamente aí, mas se tem lítio, tem a China interessada. O que aconteceu? Existe toda uma discussão se essa exploração no norte de Portugal deve ser autorizada. A exploração de lítio é uma coisa feia, né? As pessoas da terra lá não querem. Monte Alegre, nessa região ali do norte de Portugal, quem traz os montes, uma região linda, aquelas montanhas, aquelas colinas com casinha e tal, os caras não querem aquela terra toda escalavrada, toda ferida pela exploração de lítio. Então, dependia como se diz, autorização ambiental, né? Parece que o Antônio Costa, primeiro-ministro, né, deu uma ajuda a certas empresas para obterem essa autorização ambiental e teria dado uma ajuda para uma empresa que não estava no contrato inicial, para que entrasse no contrato inicial, que é a tal de Luso Recursos, algo assim, acho que é Luso Recursos, né, pelo que eu estava lendo. Já deve ter mais material do que isso. Então, quem quiser ir pesquisar, deve ter coisa interessante lá. Então, temos aí uma combinação, né, como eu chamei, um coquetel globalista, né, potencialmente explosivo aí em Portugal. Quer dizer, políticos oriundos de uma sementeira comunista, políticos ligados ao globalismo de hoje, né, da ONU, da União Europeia, uma penetração do crime organizado brasileiro, portanto, latino-americano, portanto, Foro de São Paulo e em Portugal, corrupção e lítio, né, com certamente algum interesse da China ali atento, não sei se direto ou indiretamente. Então, vamos ficar de olho nisso aí, né? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui